E aí, fala turma, tudo certo? Eu sou o Matheus Silva, esse aqui é o Drop Nerd, vocês já sabem, né? Vem comigo! Já sabe, né, meu? Pra gente começar bem, ó, se inscreve aqui no canal, assina o sininho para as notificações, tá? Compartilha esse vídeo com a galera que vai gostar muito do que a gente vai falar e não esquece do like, meu. O like gostoso é muito importante. Vamos de vídeo? Já parou pra te perguntar por que no Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio o Han bate o carro e no episódio 4 de Velozes e Furiosos ele aparece Vivinho da Silva? Alguém já se fez essa pergunta? É porque, na verdade, Velozes e Furiosos 4 não é o Velozes e Furiosos 4. E vai ser legal vocês assistirem na ordem que eu vou largar pra vocês agora, do primeiro ao último, certo? O primeiro filme na ordem é o Velozes e Furiosos 1. O primeiro, aquele que o Brian é um policial e quem se infiltra nas gangues, nas gangues de corrida para investigar o caso dos roubos. E esse filme a gente sabe que tem todo o desenvolvimento e ele termina lá com o Brian entrando pra família, virando amigo e deixando o Toretto ir embora. Esse é o primeiro filme Velozes e Furiosos 1, um filme lá de 2001. Mas e aí, quando Velozes e Furiosos 1 termina e tu vai assistir a sequência, tu vai direto pro 2? Não, tu não vai direto pro 2, porque existe um curta-metragem, esse curta-metragem chama Turbo Charger Prelude, tá? E ele tá nos extras do DVD original, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para vocês assistir, que conta a história do Brian, de quando ele sai de Los Angeles e vai parar em Miami. É um curta-metragem que mostra toda a história dele, como ele fez grana, como ele comprou aquele Skyline azul, como ele melhorou, como ele virou um piloto melhor, e mostra uma trajetória dele até ele chegar em Miami, que é onde começa o segundo filme. E aí, pela ordem, tu vai para Velozes e Furiosos 2, que na nossa cronologia já seria o 3, aonde o Roman e o Brian se encontram e correm a cidade e quebram tudo e tem um monte de carro. Eu acho que é um dos filmes da franquia que mais apresenta carros e mais confusões e voos de carro espetacular. Aquela cena final que o Brian rampa o carro e cai dentro do barco lá do traficante. É muito bom. Então, a gente teve teve esse curta-metragem que seria o 2, e o 2 passa a ser o 3 na nossa cronologia. Aí depois, pela ordem que foi nos jogado na cara, nós teríamos Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio na sequência. Mas não, essa não é a sequência correta. Esse filme ele não entra aí na cronologia. Antes disso, você tem que assistir um filme que está totalmente fora desse desenvolvimento de Velozes e Furiosos. Tem que assistir um filme chamado Bad Luck Tomorrow, que é um filme que conta a trajetória e a história do Han, tá ligado? O Han que depois vira mentor lá no Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio, que não é o 3, depois nós vamos chegar nesse desenvolvimento. Tem esse filme que chama Bad Luck Tomorrow, que conta a história do Han até ele chegar dentro da franquia Velozes e Furiosos. Tudo que acontece com esse personagem até o ponto que ele passa a fazer parte desse universo. Inclusive, esse Bad Luck Tomorrow é dirigido pelo Justin Lin, que é o mesmo diretor de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. O Justin Lin, quando ele foi fazer Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, ele pensou: eu preciso de um personagem que já tem um desenvolvimento, que eu tenho uma base nele. Então ele foi lá no Bad Luck Tomorrow e buscou esse personagem e trouxe para dentro da franquia Velozes e Furiosos, sacaram? Feito! E depois disso, então eu posso ir pro Velozes e Furiosos 4 daí? Não! Tu vai assistir um filme chamado Los Bandoleiros, que é um outro curta-metragem. Esse sim, esse é um curta-metragem que tem diálogo, que tem toda uma história, que ele foi todo produzido pelo Vin Diesel. É um filme que conta a história do Toretto e da Letty depois do primeiro filme, o que aconteceu com eles, o que eles fizeram. Mostra toda essa trajetória deles, eles conhecendo gente nova, pessoas que passam a fazer parte da família, que estão no Velozes e Furiosos 4, e o Han. E o Han passa a ser amigo deles e entra para a família a partir deste curta-metragem chamado Los Bandoleiros. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo
pra vocês assistirem. E aí sim, vamos pra Velozes e Furiosos 4, que começa já com o Han vivo. Porque tu, dentro dessa timeline que eu tô mostrando pra vocês, tu não assistiu o 3 ainda, tu não sabe que o Han tá morto, entendeu? Então, ele tá lá, vivinho da Silva, no Velozes e Furiosos 4. É um filme que traz todo mundo de volta pra franquia, que o Brian volta, que agora o Brian é do FBI e tá atrás do Toretto. E aí eles se encontram e arrumam altas confusões. E tem todo um desenvolvimento legal dos personagens e faz com que, daí pra frente, a família passe a se unir e passe a ter mais esse lance de, família. Eu não tenho amigos, eu tenho família, sabe? Essa coisa toda incorpora a partir daí pra frente, tá? E também é um filme meio que de virada, porque aí o Velozes e Furiosos deixa de ser tanto um filme de carros e velocidades e passa a ser um filme mais de ação, uma franquia voltada mais pra ação. Depois disso a gente vai pra Velozes e Furiosos no Rio de Janeiro, tá? Tem muita gente que não gosta, eu particularmente gosto, eu acho um filme ok. É claro que a gente sabe que o filme não foi gravado no Rio de Janeiro e muita coisa que tem ali não tem nada a ver com o Rio de Janeiro nem com o Brasil. Mas, esse filme se joga, se larga, esse filme se arrebenta. Esse filme mostra que Velozes e Furiosos sim deixou de ser um filme de carros e de corrida e abraçou a ação. E principalmente abraçou a galhofa. Ele se permitiu fazer coisas esdrúxulas e muitas vezes quebrar todas as leis da física. É daí pra frente que o troço começa. Velozes e Furiosos no Rio de Janeiro é um filme de uma virada total na franquia, onde mostra que Velozes e Furiosos agora sim é um filme voltado totalmente pra ação. E aí nós vamos pra Velozes e Furiosos 6. E aí o que esse filme mostra? Esse filme é muito mais ação, ele pega a ação e eleva a 20ª potência. Esse filme mostra pra nós um Velozes e Furiosos totalmente voltado a tiro, porrada e bomba. É isso que acontece nesse Velozes. O mote desse filme é a morte de um dos personagens que até então a gente tinha como um dos personagens principais, que era o personagem da Gal Gadot, que era o personagem da Gisele, que era um interesse amoroso, eles tinham um caso, ela e o Han. Então, com a morte do personagem dela, o filme termina com o Han indo para Tóquio. E o que acontece em Tóquio? Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, que é quando foi lançado, ele foi lançado como o 3, mas ele não é o 3. Esse filme lá, ele entra aqui, nesse momento. A partir do 6º filme é que passa a valer o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. E agora, a gente sabe que aí no final do filme o Han bate o carro, explode tudo, acaba vindo tudo pro ar, o Han tá morto. A gente sabe, tem toda aquela comoção, tudo aquilo que acontece no filme. E aí lá no Velozes e Furiosos 6, a gente tem aquela cena pós-crédito que mostra de novo o acidente do Han, mas aí mostra por outro ângulo, por outro viés, e mostra que aquilo tudo foi causado por quem? Pelo o personagem do Jason Statham, que mostra ele começando a vingança dele pela morte do irmão no filme 6, entendeu? E aí eles botam aquilo como se já tivesse acontecido. É meio complicado, mas se tu ligar todos os pontos, pega essa cena pós-crédito do desafio do filme 6 e coloca ela como um filme extra, aonde mostra o que acontece no final do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, sacou? É mais ou menos isso. E aí depois disso nós vamos para Velozes e Furiosos 7, que numa cronologia na qual eu tô contando para vocês do primeiro filme até agora, esse já não é mais o 7, esse é o 10º filme. Vocês estão entendendo? Velozes e Furiosos 7, que a gente sabe que teve todo aquele lance do personagem do Brian lá, do ator. Sabe que o Paul Walker veio a sofrer um acidente e faleceu no meio das gravações do filme, e aí a gente tem todo aquele lance que os irmãos do Paul Walker foram lá e refizeram muitas cenas e filmaram o final e usaram computação gráfica para fazer com que o Paul Walker aparecesse até o final do filme, onde ele teve um desfecho, onde eles mantiveram o personagem vivo e teve um final bem legal, que não teve quem não se emocionou com aquele final, né, dos dois carros, da música tocando, aquilo ali foi lindo demais. Então esse foi o Velozes e Furiosos que mais deu bilheteria, fez 1,5 milhão de bilheteria. Então talvez pra mim, talvez pra muitos o melhor, mas a gente sabe que esse filme
tem todo esse lance da comoção pela morte do Paul Walker, mas é um baita de um filme também, é muito bom. E aí a gente vai para Velozes e Furiosos 8, que é um filme totalmente de ação, um filme que esquece carro. É lógico, tem os carros e tal, mas é um filme totalmente voltado para ação, com uma trama até meio rasa, que é a história lá que o Toretto trabalha pra vilã, que ela sequestra lá o filho dele e tal. Eu não vou dar spoiler aqui, acredito que todo mundo tem olhado, mas eu não vou dar spoiler aqui. Então é um filme que explode tudo mesmo, é um filme muito voltado pra ação e entretenimento, e também fez muita grana, e é mais um filme Velozes e Furiosos que não dá bola, ele abraça a galhofa, ele se propõe a ser aquilo ali, ele se propõe a explodir tudo, a fazer coisas absurdas, a fazer o The Rock desviar mísseis com a mão. Então assim, ó, parabéns, eu apoio. Quando tu te propõe a fazer um negócio com o foda-se ligado e não desliga ele, cara, tu tem o meu amor pra vida toda, certo? Então esse foi Velozes e Furiosos 8. Logo depois disso, a gente tem Hobbs & Shaw, que não é Velozes e Furiosos. Aqui no Brasil ele foi lançado como Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw. Ele é um filme que ele tá dentro do mesmo universo, mas ele não é Velozes e Furiosos, ele não traz as histórias de Velozes e Furiosos no cerne, ele não é a família Velozes e Furiosos, ele até, os personagens estão inseridos dentro desse universo, mas ele é só Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw. Ele não é o Velozes e Furiosos 9, tá? Apesar dele estar ali, ele acontece, mas ele não está dentro dessas histórias dos Velozes e Furiosos, certo? Então, o Velozes e Furiosos 8, que é um filme que seria a sequência direta lá do 7 pra frente, desconsiderando o Hobbs & Shaw dessa sequência, era para ter sido lançado este ano. Mas em função da pandemia, ele foi adiado e me parece que ele vai sair só no ano que vem. Estão ansiosos? Eu estou muito ansioso. Espero que vocês tenham entendido essa linha cronológica de Velozes e Furiosos, onde a gente vai do primeiro ao último filme, onde dá contextos e adiciona filmes e curtas-metragens para que a história fique mais linear. Nessa história toda são 12 histórias praticamente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assinar o canal, de assinar o sininho para as notificações, de compartilhar com a turma e de deixar o like gostoso. E eu vou nessa. Valeu, turma!